Carro elétrico, vai pegar, não vai pegar, é uma tendência? Bom, o Café Corporativo de hoje fala a respeito desse assunto. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com o Gustavo Moraes, que vem falar a respeito de energias renováveis, em especial sobre a viabilidade ou não do carro elétrico. Gustavo, seja bem-vindo novamente aqui ao Café Corporativo. Eu que agradeço, Aguinaldo, o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar por aqui e compartilhar informações do mercado. Bom, enfim, quando a gente tem esse tipo de pauta aí, nós aqui do Café Corporativo do Canal 25, sempre vamos buscar pessoas que são especialistas e o Gustavo já mostrou isso para nós, né? O Gustavo Moraes é engenheiro eletricista e ele também tem especializações em gerenciamento de energia, energias renováveis, energia solar fotovoltaica, veículos elétricos e transição energética e é um dos grandes especialistas do setor no Brasil. Gustavo, e essa questão então do carro elétrico? Muitas vezes a gente pergunta se ele é viável ou não. E nos últimos tempos, para quem gosta das redes sociais e acompanha toda essa tendência, todas as conversas de rede social, a gente percebe que tem muita gente que fala mal do carro elétrico, inclusive surgindo uma série de piadinhas em função da autonomia, da dificuldade de recarga, do tempo de recarga. Carro elétrico é viável ou não? Hoje, carro elétrico já é uma realidade no Brasil. Né, o que você comentou surgiu logo no início, a questão de 8 ou 10 anos. Como toda nova tecnologia, ela passa por um período de validação, de maturação do mercado. Então, sim, nessa época, 8 anos atrás mais ou menos, era um mercado que não era viável, porque você tinha baterias com pouca autonomia, durabilidade baixa, e os carros eram muito caros, na maioria dessas vezes carros híbridos e não 100% elétrico. E o mercado vem mudando de lá para cá. Hoje o custo de uma bateria é 80% menor do que era nessa época. O tamanho da bateria é bem menor, os componentes que se utiliza para a fabricação são outros. E com isso diminui o custo, aumentou a autonomia, aumentou a segurança. Então por isso que a gente afirma hoje que carro elétrico já é uma realidade. Mas ainda a gente tem um certo tempo de recarga. O veículo precisa ficar ali parado, estacionado, carregando. E hoje esse é o ponto que vira meme. Que as pessoas falam, poxa, quanto tempo leva para abastecer seu carro? 5 minutos, enquanto que o outro leva 4, 5, 6 horas. Uhum. Mas isso também é uma tendência de evolução? Sim, isso também já evoluiu bastante, né? Principalmente a infraestrutura de recarga, com a atualização de tecnologias. Hoje nós temos carregadores muito mais rápidos, mais potentes, e com isso diminui muito o tempo de recarga desses veículos. A Porsche acabou de instalar um carregador na sua concessionária em São Paulo, onde um Porsche Taycan é recarregado em 11 minutos. Isso é interessante porque você diminui de 6, 7 horas como era antes para 11 minutos. É quase que o tempo que você para num posto para encher o tanque, por exemplo. Então, claro que isso varia de acordo com a potência do carregador, mas o interessante é que está te dando mais flexibilidade e mobilidade, porque hoje tem adaptadores, você sai com o carro da concessionária com um adaptador que você pode conectar numa tomada comum da sua casa, 20 amperes, claro que vai demorar mais para carregar, mas você não passa um sufoco. Eu estou indo viajar, não achei um ponto de recarga, vou ficar numa pousada. Você pode conectar numa tomada comum da pousada, de manhã seu carro com segurança. Com segurança, de manhã seu carro está novamente com a bateria recarregada. Então, o que a gente fala aqui no veículo elétrico hoje é só você ter
Planejamento. Então, assim, é mudar o seu conceito. Quantas recargas eu faço por semana? 2? 1? 3? A média no Brasil é de 1 a 2 para quem tem veículos elétricos. Então, eu vou me programar para isso naquele momento que eu sei que eu consigo. Eu vou num restaurante que tem, eu vou numa padaria, ou estou numa reunião, eu posso deixar meu carro fazendo a recarga ali enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, é mais um planejamento que você consegue utilizar seu veículo elétrico hoje como se fosse um veículo a combustão. Você falou a respeito do Audi, de uma possível recarga em 11 minutos. Para quanto de autonomia? Em torno de 400 a 450 quilômetros. Então, hoje, as autonomias dos carros elétricos estão basicamente semelhantes à autonomia de um carro a combustão. Um tanque de combustível, que hoje você roda aí 400 a 450 quilômetros com um tanque. No carro elétrico, você tem essa mesma autonomia. A BMW acabou de lançar a iX50, que é um carro que nasceu com o conceito elétrico da marca, então ele já nasceu eletrificado, e autonomia de 1,512 km. Então, você percebe que com os novos componentes das baterias, elas se tornam mais seguras e com uma autonomia cada vez maior. Então, existem estudos aí de baterias que devem chegar ao mercado ano que vem com mais de 800 km de autonomia. Então, isso é interessante porque são autonomia quase que o dobro de um carro a combustão. Então, a tecnologia vem avançando bastante. É interessante que algumas pessoas ainda vão dizer, tá bom, mas esse carregador da Audi não está disponível daqui a 400 km para mim. Não está hoje, né? Mas no futuro a tendência é que isso seja cada vez mais disseminado. Assim como tantas outras tecnologias, quando surgiu o celular, por exemplo, as pessoas... virou também uma piada na época, porque diziam assim, não adianta nada você pagar caro ter um aparelho desse, sendo que não tem rede de sinais. Eu lembro que na época, para nós que moramos aqui em Jundiaí, eu vinha de São Paulo e no meio da estrada perdia totalmente o sinal. Tinha que chegar na cidade, não eram em todos os bairros, né? E olha como que está hoje. Quer dizer, as coisas vão mudando com o tempo. É uma tecnologia a se apostar ainda para o futuro, correto? Correto. E é uma excelente analogia essa, porque as próprias baterias dos celulares, quando lançaram, era comum você ter o celular e ter uma bateria extra para você trocar a bateria no meio do caminho, porque ele durava 2, 3, 4 horas, e aí você tinha que ter uma bateria extra ou uma bateria mais grossa para você durar mais tempo. E hoje as baterias não são nem substituíveis, elas são embutidas no celular e duram o dia todo. Então, assim, é a evolução da tecnologia de todo o novo mercado. E isso tem acontecido com os veículos elétricos também. E com relação ao que você comentou de infraestrutura de recarga, isso tem aumentado muito. Hoje existe um aplicativo para quem tem carro elétrico. Na verdade, qualquer pessoa pode baixar no celular, que ele faz um mapeamento da sua rota. Eu vou para Curitiba. Ele me dá no meu caminho quais locais têm pontos de recarga, a potência desses pontos de recarga, quantos tem, e aí eu já vou saber se ali naquele ponto onde eu vou parar para tomar um café, por exemplo, eu vou conseguir fazer uma recarga em 15, 20, meia hora do meu veículo. Então eu consigo fazer isso, sem contar que daqui a Curitiba, muitos carros hoje 100% eletrificados têm autonomia para essa distância. Então, isso é interessante. A Volvo, juntamente com a Shell, fecharam uma parceria para instalar 600 pontos de recargas nos postos da Shell nos próximos 2 anos. A rede Graal, por exemplo, até o final desse ano vai ter instalado em todos os rodopostos da Graal 84 unidades de toda a rede. Então, essa infraestrutura está sendo expandida. E isso que talvez seria até algum tempo atrás um problema, está se resolvendo. Então quem não apostar no carro elétrico hoje vai precisar correr atrás lá na frente. Exato. O que acontece? Os veículos elétricos estão diminuindo o custo, então eles estão se quase que equivalendo a um veículo a combustão na mesma categoria, mesma marca e modelo. Já existe isso hoje. E tem um estudo que até 2027, nós estamos falando em menos de 3 anos, 58% dos modelos fabricados no Brasil serão elétricos ou híbridos, ou seja, passará da metade dos veículos produzidos serão elétricos, 100% elétricos ou híbrido, que é a mistura entre veículo a gasolina com baterias elétricas, você pode rodar das duas formas.
Então é uma tendência, as próprias montadoras estão vendo isso e ícones de esportividade como o Porsche 911 acabou de lançar sua versão híbrida. Então você percebe que se o Porsche 911, que é um ícone há décadas, acabou de lançar uma versão híbrida, você percebe que todas as montadoras estão migrando, paralelamente que seja, mas estão lançando seus modelos. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho aí, a gente já volta com mais assunto a respeito aí desse tema, que é o carro elétrico. Enquanto isso, vamos acompanhar aqui a dica de segurança do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados com a dengue. As cidades estão passando por período de infestação dos mosquitos Aedes aegypti, por conta da extensão do clima quente pela qual nosso país está passando. Até aí todos sabemos. O que não sabemos é que o mosquito, sendo um vetor, passa o vírus picando pessoas infectadas para trocar sangue entre seus alvos. As fêmeas são as responsáveis por essas picadas nos períodos do amanhecer e anoitecer, do horário das 6 horas da manhã e também às 18. O que não sabemos também é que cada fêmea coloca no seu período reprodutivo, em média, 200 ovos, motivo pela qual necessita de grande quantidade de sangue para subsistir, e os seus óvulos podem ficar hibernados por mais de 12 meses, e que, em contato com a água, eclodem e fecham o ciclo reprodutivo. Nossa dica de segurança de hoje é o de usar repelente mesmo que dentro de casa nesses horários. Afinal, pessoas da própria família serão alvos para a concretização da situação epidêmica pela qual estamos passando. Cuidado especial com as pessoas idosas que dividem moradia com pessoas infectadas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo hoje com o Gustavo Moraes, falando a respeito do carro elétrico e desse mito todo que hoje acerca aí as redes sociais, né? Carro elétrico é viável, não é viável, enfim. E a gente tem problemas de adaptação, precisamos admitir isso, até para a gente poder solucionar esses problemas, né? Eu vejo, por exemplo, que muitos condomínios têm conflito em função de dividir carregadores, né? Eu conheço condomínios onde existe um carregador para o carro elétrico e uma fila para se carregar. E há um grande problema em instalar mais, né? Porque vem daí da infraestrutura, briga entre condôminos, dizendo que vai aumentar o custo de energia, sendo que aquele condômino que não tem carro elétrico tem que pagar pelo outro. E aí, como superar esses desafios todos agora no início? Exato. Como toda nova tecnologia, né, surgem questões que não existiam antes e muitos condomínios não foram concebidos com, né, o planejamento elétrico para instalações de pontos de recarga. Os novos, sim. Inclusive, existe uma lei municipal na cidade de São Paulo, desde 2022, que qualquer edificação comercial é obrigada já a nascer com um projeto de recargas de veículos elétricos. Mas existem muitas instalações antes disso que não possuem. E os síndicos estão começando a enfrentar esse dilema em reuniões de condomínio, tanto residenciais quanto comerciais, exatamente por isso que você comentou. Muitos proprietários já têm veículos elétricos ou híbridos, querem instalar uma infraestrutura de recarga, às vezes na sua própria vaga, para ter essa autonomia. Porém, se ele libera para um, ele tem que liberar para todos, nem que isso demore muito, mas lá na frente, será que hoje com 10 vagas ok? Amanhã com 50 vagas, será que a entrada de energia do condomínio suporta?
E é isso que você comentou. Aí precisa fazer uma reforma, um investimento no aumento de carga. E quem não tem e não pensa em ter, não acha justo compartilhar com os custos dessa infraestrutura de área comum do condomínio. E é aí que existem as alternativas para isso, que são os carregadores de uso compartilhado. Então é interessante porque os condomínios podem utilizar vagas rotativas e instalar carregadores mais potentes de uso compartilhado. Existem carregadores com 2 saídas, como se fosse uma bomba de combustível onde você pode abastecer 2 carros ao mesmo tempo, onde existe toda uma tecnologia embarcada ali que o morador se cadastra e o custo desta recarga vem no boleto do condomínio ou num cartão de crédito se ele quiser. Ou seja, ele paga pelo que ele abasteceu e não necessariamente uma energia dividida por todos. Exatamente. Então, o que acontece? O custo extra dessas recargas que virá na conta de energia elétrica do condomínio não é o condomínio que arcará com isso, porque os consumos individuais já foram divididos e direcionados direto para cada consumidor, para cada morador. Então isso é interessante porque minimiza ou acaba com esse possível dilema. E mais do que isso, muitos condomínios, principalmente corporativos, estão colocando uma tarifa um pouco maior do quilowatt-hora consumido ali do que ele paga para a concessionária, gerando assim uma renda passiva para o próprio condomínio, da qual pode ser investido internamente para o condomínio. E para o morador isso também é válido, porque mesmo que ele pague um pouco mais caro, ainda assim compensa muito mais do que se ele tivesse um carro a combustão, relação custo-benefício de um combustível a uma eletricidade. E está valorizando a unidade dele também. Está valorizando a unidade dele, porque hoje às vezes é um diferencial de compra. Se eu estou procurando um imóvel para comprar e eu tenho um veículo elétrico ou híbrido, óbvio que eu vou dar preferência a imóveis que já têm essa infraestrutura para poder utilizar, já que eu tenho um carro nesse segmento. Essa recarga, essa energia também, ela pode ser gerada pelo próprio condomínio. Aqui em Jundiaí a gente já chegou a ver condomínios que têm uma pá eólica. É muito comum, por exemplo, a fotovoltaica nos condomínios. São soluções práticas para isso? Geração interna? São soluções. E outra coisa bem interessante para isso, muitos condomínios verticais, né, prédios, às vezes não tem espaço suficiente de telhado para a quantidade necessária de placas de energia solar suficientes para gerar energia para todo o condomínio. Então, às vezes, instala-se só o percentual que o telhado comporta. 20%, 30%, mas esta geração já é mais do que suficiente para suprir, às vezes, um possível aumento de carga, aumento de consumo vindo dos carregadores elétricos. Mas uma outra solução muito interessante no mercado é a energia por assinatura, ou seja, fazendas solares que produzem energia, injetam na rede e comercializam. Eles não podem necessariamente diretamente comercializar, mas eles podem gerar crédito para esse condomínio e esse condomínio paga a locação disso. Então ele vai ter uma redução hoje em torno de 15% na conta de energia, que é mais ou menos o consumo excedente de um carregamento. Então é interessante que o condomínio, assinando uma energia, por exemplo, o desconto que ele vai ter supre o aumento de consumo de um carregador. Então significa que toda a rentabilização desse carregador entra livre para o condomínio. O que eu fico impressionado positivamente é que tem solução para tudo, né? Enquanto nós estamos aqui pensando, puxa, tem um problema, em algum lugar tem alguém procurando uma solução para esse problema e que vai, obviamente, comercializar essa solução. Afinal, nós vivemos para isso mesmo, né? Para resolver o problema dos outros. Faz sentido? Sim. Então hoje, né, nós costumamos falar que nós somos consultores de energia. Então, às vezes eu chego num condomínio, eu não chego apenas querendo instituir ou instalar um projeto de energia solar fotovoltaica. A gente faz uma análise de toda a necessidade do condomínio. Um ponto de recarga de veículo elétrico, uma energia por assinatura, uma energia solar, uma energia de mercado livre, se a demanda do condomínio já for maior e permitir migrar para esse tipo de mercado. Então hoje, né, o mercado não tem só aquela pessoa que vai lá instalar energia solar. O mercado demanda hoje um consultor em energia. Ou seja, uma pessoa que realmente pode oferecer soluções e que venham estar ligadas a tendências também, para que não haja um investimento muito alto para algo que não tenha comércio futuramente
E o contrário também é verdadeiro, né? Que é aquilo que vai ser uma demanda futura, esse consultor já está enxergando lá na frente, é isso? Exatamente. E é interessante que essa consultoria, né, a gente está falando especificamente em condomínios, mas elas passam pela área industrial, por exemplo, né? Hoje está se criando cargos em indústrias de consultor de energias, porque há tempos atrás o único consumo das empresas era energia elétrica. E hoje não, já existem várias outras áreas de energia que podem ser às vezes mais viáveis do que a própria consumo de energia elétrica nas empresas. Gustavo, mais um intervalinho. Vamos conhecer aqui nosso parceiro das Óticas Rangel e voltamos daqui a pouco com um pouco mais de Gustavo Moraes aqui no Café. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje e no nosso intervalo aqui eu fiquei conversando com o Gustavo e surgiu uma curiosidade. Você falou das fazendas solares que na realidade eu não tenho como produzir energia fotovoltaica aqui porque eu não tenho espaço, eu produzo lá, não é isso? Mas uso aqui. Existe também aquele negócio de créditos, né? Que você gera créditos, é mais ou menos isso? Exato. Então, é interessante porque hoje existem dois tipos de crédito. É que nem você falou, às vezes eu posso produzir remotamente e os créditos injetados na rede poderão ser utilizados num local, num endereço diferente, em outra cidade até, desde que seja dentro da mesma concessão, dentro da mesma distribuidora. E é interessante porque indústrias estão utilizando esse tipo de sistema, mas o segundo crédito que no Brasil está sendo certificado, que é os créditos de carbono, que até então era um mercado voluntário e no Brasil está se tornando um mercado regulado, como é em muitos países. Então, isso é interessante que uma empresa que tem uma energia solar, mesmo que seja remotamente, ela pode contratar uma empresa, fazer um inventário de carbono e isso você tem duas finalidades. A finalidade comercial, ou seja, nós estamos fazendo um cliente de um segmento que a gente achava que era muito distante de uma certificação dessa e a gente conseguiu emitir uma certificação zero carbono free para esse cliente. Ele é a primeira empresa no segmento dele no Brasil a ter essa certificação. Então isso ele consegue atingir clientes que ele não atingiria antes. Mas o interessante também é que existem mais de 170 formas de certificar e uma delas é a eletrificação de frota. Então às vezes indústrias que tinham carros a combustão, então começando a substituir por veículos elétricos, aumenta ainda mais os créditos de carbono. E se ele passar do zero, ou seja, ele ter créditos de carbono, ele pode negociar isso no mercado e ter uma rentabilização anual por esses créditos negociados no mercado com indústrias que às vezes não conseguem zerar a sua pegada de carbono. E acredito que a imagem dessa empresa, ela ganha muito com isso. Eu lembro no passado, o extinto Banco Real, que ele fazia toda a sua divulgação baseada nisso, né? Banco que não usa papel, que tudo era reciclável, aquele tempo que a gente recebia ainda comunicados por escrito em casa, vinha tudo em papel reciclado. Quer dizer, é muito interessante porque você ganha em imagem também. Faz sentido? Faz muito. A gente tem muitas marcas hoje em dia, cerveja, utilizando a energia verde, né? Ou seja, está divulgando que a produção, o consumo energético da própria produção vem de uma fonte solar, uma fonte renovável. Então, sim, faz muito sentido isso para as próprias indústrias, esse marketing sustentável. Muito bom. Gustavo, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Trouxe aí uma série de informações relevantes para a gente. Espero que em breve você volte aí com esse tema que é a sua especialidade, que são as matrizes energéticas. Perfeito? Fico à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom. E o Café Corporativo fica por aqui, mas você continua nos acompanhando pelo YouTube, naquele acervo com mais de 350 entrevistas, porque afinal o Café Corporativo vem para isso, trazer informação, nós que somos essa universidade em sua tela.
Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.